Aí pessoal do núcleo de estudos do Antônio do Tribunal, vamos hoje dar o gabarito, resolver as questões de direito penal, parte 3. Pessoal aí focado no núcleo de estudos recebeu esse material com um PDF com as questões, tentaram resolver e agora a gente vai dar a resposta. Vamos lá. O capítulo 1º do título 11 dos crimes contra a administração pública trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Assim sendo, entende-se: a. Corrupção passiva, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. E aí? Comete corrupção passiva quem facilita com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Uma dica para todo mundo aí, ou todo mundo não, mas quem ainda não se ligou, é o verbo. Se liga nos verbos de direito penal, da parte de penal dos crimes contra a administração pública, que vai facilitar muito a sua vida, tá? Então, corrupção passiva, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, não, né? Aqui trata do artigo 317, que diz que corrupção passiva é solicitar ou receber, ou receber vantagem indevida. Vamos lá deixa eu ver aqui no código. Ó, corrupção passiva, artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com a infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outra, em pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Isso aqui cai muito em prova, né? Então, a alternativa A está totalmente errada. Facilitar, não. Aqui é contrabando e descaminho. A letra B, inserção de dados falsos em sistema de informações. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. E aí? Nada a ver, né? Isso aqui diz respeito ao artigo 300, vamos lá, do 313. Vou ver aqui, 313 A, ou é B, vamos lá. Aqui, ó, inserção de dados falsos em sistema de informação. Artigo 313. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem para causar dano, beleza? Para causar dano. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, inserção de dados falsos aqui, a definição aqui está totalmente errada, tá? Aqui, vamos lá. Concursão. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. E aí? Concursão. A definição de concursão está correta? Deixa eu te fazer uma observação aqui. Eu só aprendi a diferença de concussão e corrupção passiva depois que eu terminei a minha prova, lá em 1990 e alguma coisa, 98. Então, ó, concussão vai requerer sempre o verbo exigir. Concussão sempre vai pedir o verbo exigir, tá? Então, concussão, exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Cuidado com isso aqui, ó. O cara passou no concurso, ainda não assumiu o cargo, o cara escrevente, mas em razão
disso, em razão de ter sido aprovado, ele exige alguma vantagem indevida, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Artigo 316. É 16? Vamos ver aqui. Artigo 316. 313, 14, 16. Concussão. Exigir para si ou para outrem. Aqui, ó. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Uma observação aqui que houve alteração aqui na pena da concussão. Foi aumentada de 2 a 12 anos e multa. Parece que antes era de 2 a 8 anos e multa, alguma coisa assim. Então, aqui ó, foi mudado através daquela Lei 13.964, beleza? E violência arbitrária, abandonar cargo público fora dos cargos. Não, que é tem aqui, viu ó, o verbo aqui, abandonar, ó, abandonar, então abandonar cargo público. Prevaricação, patrocinar, não, violência arbitrária. Vamos lá, violência arbitrária no artigo 300 e... Anota aí os artigos 322, né? 322. Aqui, ó. Artigo 322, praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Beleza? E outro, abandono de função. Abandonar, quer ver não? Abandonar, aqui ó. Praticar violência, né, ó. Exercício funcional ilegalmente antecipado, a entrar no exercício da função, violação de sigilo, revelar fato e tal. Veja que os verbos são bem intuitivos, né? Aqui, ó, violência arbitrária, né, que a gente acabou de ver. Prevaricação, patrocinar, não. Prevaricação é quando você age não. Você age assim com sentimento, com... Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei. Sentimento pessoal, para satisfazer interesse ou... Essa palavrinha aqui me faltou. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, isso aqui é a prevaricação. Pena de detenção de 3 meses ao ano e multa. Aqui tem o 319A, ó, que também cai bastante, é deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou assumir que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Isso aqui acontece muito na prática aí, né? Agora não, desde 2007 que foi regulamentado essa prática aqui, né, que o pessoal das penitenciárias fazia vista grossa para esses casos, beleza? Então a alternativa aqui da primeira aqui, a alternativa é a letra C. Letra C, alternativa correta. Agora vamos à letra 2, a questão número 2 que digo. No tocante aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, assinala a alternativa que menciona o crime o qual a legislação penal expressamente admite sua prática na modalidade culposa. Vamos lá. Vocês que já fizeram os últimos exercícios lá dos vídeos que eu passei, isso aqui é fácil. Naqueles vídeos lá, você ouviu falar em modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações culposo? Naqueles casos, você resolveu alguma questão que falava sobre peculato culposo? Naqueles exercícios, você resolveu alguma questão que dizia de inserção de dados falsos em sistema de informações culposa? Naquelas questões, você resolveu alguma questão que falava de corrupção passiva culposa? Ainda insisto, naqueles exercícios, você respondeu alguma questão que falava de concussão culposa? Hein? Fácil isso aqui, né? Então, ó, anota aí, o único crime que tem a modalidade culposa aqui nesses crimes praticados
por funcionário público contra a administração é o peculato. Beleza? Peculato. Agora vamos para a próxima. Vamos à questão número 3. Vamos lá, questão número 3. Questão número 3. Nossa, tem mais uma coisa. Tá. Servidor público é acusado de dar destino à renda pública diverso do previsto em lei. Ele está cometendo crime de modificação, fácil pra caramba, né? Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. O que o cara está fazendo aqui? Ó? Ele está dar destino à renda pública diversa. Tá? Anota aí. Está dando destino à renda pública diversa do previsto. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, inserção de dados falsos em sistema de informações, exercício funcional ilegalmente antecipado. Aqui, gente, até quem nunca estudou na vida consegue acertar uma questão dessa, porque tá aqui, dá destino à renda pública. Aqui poderia ter uma pegadinha, sabe, o seguinte, se estivesse falando de prefeito, tá? Porque no caso de prefeito, vai aplicar o decreto-lei, aqui, deixa eu marcar aqui, o decreto-lei, o microfone aqui está atrapalhando, decreto-lei número 201 de 1967. Então, quando for prefeito, prefeito que desvia renda pública, então ele vai responder com base no decreto-lei número 201 de 67, beleza? Então aqui, fácil, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, tá? Emprego irregular de renda pública, que é o artigo, deixa eu ver lá, 315, cadê o 15? Cadê 16? Okay. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Dá às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Beleza? Vamos voltar aqui. Agora vamos à quarta questão. Quarta questão é: um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, por ter bons conhecimentos de informática, efetuou por conta própria, alterações no sistema de controle de pagamentos do ISS, visando a torná-lo mais eficiente. Pode-se afirmar que essa conduta configura crime de improbidade administrativa, configura crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, configura crime de prevaricação, configura crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Não configura crime algum, porque o propósito do servidor foi melhorar o sistema de serviço. E aí, José? Improbidade administrativa. O crime em relação à improbidade administrativa, aqui você pode descartar, porque os atos que importam em enriquecimento ilícito, né? A lei 8.429 define os atos de improbidade administrativa em 3 categorias. Atos que importam enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao erário e atos que, sem causar enriquecimento ilícito ou dano material, atentam contra os princípios da administração pública, que não é o caso aqui. Então, depois a gente vai estudar a lei de improbidade administrativa, os artigos 9º, 10 e 11, que são os mais importantes. Então, a letra A você descarta, né? Aqui configura, ele fez aqui, o servidor, por ter bons conhecimentos de informática, efetuou por conta alterações no sistema de informática, né? Vamos lá.
Alteração. Configura crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Não, ele aqui você vê que ele não fez, né, não inseriu dados falsos, ele fez alterações no sistema sem autorização, né? Então isso aqui já não é. Configura crime de prevaricação? Não, prevaricação a gente viu lá atrás que não tem nada a ver com isso aqui. Prevaricação, deixa eu ver lá, vamos ver, 319. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, não tem nada a ver com prevaricação aqui. Configura crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Olha aí, ó que bonito. Ele fez alteração não autorizada de sistema de informações. Então aqui a alternativa correta é a letra D, que pela lógica, né, direito penal é muito fácil, né, que pela lógica você acerta. Que a gente viu antes, cuidado para não confundir o 313A com o 313B. Vamos lá, o 313A, o 313B. O 313A é inserir ou facilitar. Anota aí, 313A, inserir ou facilitar. O 313B é modificar ou alterar. Veja que há diferenças aqui, tá? E então, até a pena aqui, a reclusão de 2 a 12 anos, tá? E aqui a detenção de 3 meses a 2 anos. Cuidado aí, inserir ou facilitar. Aqui você pode se confundir. E a letra E não configura crime algum, porque o propósito do servidor foi melhorar a eficiência do serviço. Olha, o servidor não pode fazer o que lhe der na cabeça sem autorização. Tem que ter autorização, senão vai ter que responder. Beleza? Agora vamos à próxima questão. A quinta questão. Não vai caber aqui, cara. O Decreto-Lei número 2.848 de 1940, o Código Penal, estabelece em seu título 11 os crimes contra a administração pública a respeito dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, assinala a alternativa abaixo. No crime de peculato, a extinção da punibilidade devido à reparação do dano anterior à sentença irrecorrível ocorre apenas em sua modalidade culposa. E aí? Correto ou não? No crime de peculato, a extinção da punibilidade devido à reparação do dano anterior à sentença irrecorrível ocorre apenas em sua modalidade culposa? Vamos ver, 312, vamos lá. Aqui o artigo 312. Apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Peculato culposo. Se o funcionário ocorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, será que dá para... A reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Então, a primeira aqui está correta. No crime de peculato, a extinção da punibilidade devido à reparação do dano anterior à sentença irrecorrível ocorre apenas em sua modalidade culposa. Foi lá no que a gente viu que na outra parte, no caput, não fala sobre isso. Na modalidade dolosa não fala sobre isso. Para a caracterização do crime, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, não é necessário que da conduta resulte dano para a administração pública ou para o administrado. E aí? A gente acabou de ver o 313 ao 313B. Modificação ou alteração é o 313B. Vamos lá. 313B. Vou marcar aqui só para ele ficar. 313B. Ó. Modificar ou alterar
o funcionário sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, beleza? Que a gente já sabe. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Ó, se houver dano, a pena vai ser aumentada de 1/3. Então, voltando à questão, para a caracterização do crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, não é necessário que da conduta resulte danos. Isso não é necessário. Claro que não, porque lá fala que se houver dano, aí a pena é aumentada. Então, isso quer dizer que não precisa resultar dano. Só o fato de modificar e alterar já comete o crime. Correta essa 2 aqui. 3. Quando o funcionário público exige para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumir-la, mas em razão dela vantagem devida, comete o crime de corrupção ativa. Atenção, o funcionário público não comete crime de corrupção ativa, tá? A gente comete crime de corrupção passiva, no caso aqui. De corrupção ativa. Então aqui, ó, está errado, porque quando o verbo exigir, ele é relacionado a que crime? O exigir é relacionado ao crime de concussão, né? Eu falei para vocês já. Exigir concussão. Então, vamos lá. Na concussão. A corrupção. Ixi, Maria. Vamos lá. Concussão é 316. Vamos lá. Então, ó, concussão, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Deixa eu ver se dá para pesquisar aqui. Corrupção passiva. Corrupção ativa. Vamos lá, deu sim. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, corrupção ativa aqui é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário. Beleza? Então, aqui, ó, o item 3 aqui está errado. A gente vai pôr aqui a quarta questão, a quarta alternativa aqui, ó. Ainda que o tributo cobrado pelo funcionário público seja devido, se o funcionário empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, comete o crime de excesso de exação. Excesso de exação. Deixa eu ver aqui. E aí, ainda que o tributo cobrado pelo funcionário público seja devido, se o funcionário empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, comete o crime de excesso de exação? E aí, galera, vamos lá. Ver aqui, ó, o excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, ó, quando exige contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, você não deve a contribuição social ou tributo. E o funcionário fala assim, não, você vai ter que pagar, senão você está ferrado. Ele cai nesse excesso de exação. E mesmo quando você deve e o camarada usa de meio vexatórios ou gravoso, aí você também vai cair nesse excesso de exação. Então, esse daqui tá correto. Ainda que o tributo cobrado pelo funcionário público seja devido, se o funcionário empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, comete o crime de excesso de exação. Beleza? Agora aqui, no crime de corrupção passiva, a pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou pratica
ou, não, se eu estou certo, ou pratica infringindo dever funcional. E aí, certo? Certo? A gente acabou de ler isso aí, né? Então, vamos dar uma olhada no artigo 317. Um pouquinho para ficar alçado, vamos digitar aqui. 317, ó. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de reassumi-la, mais em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Correto. Aí, ó. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, a alternativa 5 está correta. Aqui a 6. O funcionário público pratica o crime de peculato quando retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou quando pratica contra a disposição da lei para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal. O funcionário público pratica o crime de peculato quando retarda ou deixa de praticar indevidamente. Aqui, ó, interesse pessoal é o quê? Interesse pessoal é prevaricação. Você já sabe disso, eu vou nem ver mais nada. Falou interesse pessoal é prevaricação. E peculato, né? Vocês já sabem o crime de peculato. Agora o 7. Considera-se funcionário público para os efeitos penais apenas quem exerce cargo, emprego ou função pública de maneira remunerada, ainda que o exercício seja transitório. De novo que eu não consegui ler aqui. Considera-se funcionário público para os efeitos penais apenas. Cuidado com palavras como apenas, tá? Apenas, somente, jamais, essas coisas, cuidado com isso. Apenas quem exerce cargo, emprego ou função pública de maneira remunerada, ainda que o exercício seja transitório. Vamos ver o que diz o artigo 327 na tela. 327. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Depois a gente vai falar sobre isso mais profundamente. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º, isso aqui cai muito. A pena será aumentada da 1/3 parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, está errada aqui também. Então, o que está certo é a 1, a 2, a 4 e a 5. A 1, a 2, a 4 e a 5. Então, alternativa correta. Oxi, estou aqui. É a letra B de besta. Letra B de besta. Beleza? Então, vamos à próxima. Próxima questão número 6 na tela. Alterar sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente é conduta que corresponde à seguinte pena, além da multa. Que os caras sacanearam que eles pediram para você decorar desgrama de pena. Mas veja só que como é legal fazer questão. Lembra que a gente já fez uma questão falando sobre isso? Alterar sistema de informações. Tinha lá, inserir ou alterar, um é o 313A e um outro é o 313B. Faz que alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente é a conduta que corresponde à seguinte pena. Reclusão, o 313A, salvo engano, a pena é de reclusão. E o 313B, a pena é de detenção. Vamos ver? Então, vamos ver aqui. Reclusão,
prisão administrativa, a detenção, a advertência. Aí você já tira a prisão administrativa, você já tira do rol, né? Vai por eliminação. Advertência, você também tira por... Você vai ficar em dúvida em reclusão e detenção. Aí vamos lá no 313A, 313B. O 313A, que é inserir ou facilitar, é reclusão de 2 a 12 anos. E 313B, modificar ou alterar, é detenção. Então, alternativa correta, detenção, letra C. Vamos à próxima aqui. Deixa eu ver. Técnico de notificação do Ministério Público recebe documentos sigilosos. O técnico recebe documentos sigilosos oriundos de determinado procedimento para cumprimento de diligência. De maneira negligente, porém joga-os no lixo juntamente com outros papéis de contas pessoais, causando assim o sumiço do importante documento público. De maneira negligente, causou o sumiço do documento público. Considerando a situação narrada, a conduta do técnico de notificação sob o ponto de vista penal configura crime de excesso de exação. Você lembra lá do excesso de exação, que a gente deu uma olhada, excesso de exação, artigo 316, parágrafo 1º. Excesso de exação. Não é quando exige tributo, devido ou não devido, e quando é devido, o cara exagera e tal. Então, descarta o excesso de exação do artigo 316, parágrafo 1º, tá? Configura crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento? Não, o cara não extraviou, ele jogou fora de maneira negligente. Então, também aqui não é que extravio, sonegação de livro, é o artigo 314. Artigo 314. Não tem nada a ver com isso aqui. Configura crime de violação de sigilo funcional. Violação, 325 também, ó. Revelar fato de que, então aqui é revelar fato de que, 325 também não é. É fato atípico. Configura crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Configura crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema, modificação aquele 313B. Então também não configura esse aqui, o 313B. Artigo 13, a diva está aqui enchendo o saco do lado. 13B. 313B. Para aí, cara. Então sobrou o que? Só fato atípico. Então a conduta do bonitão aqui é um fato atípico. Agora se fosse, ele agiu com culpa aqui, ó. Então nenhum desses crimes aqui, né, tem prevista a modalidade culposa. Então o bonito aqui, ele não cometeu nenhum crime. Ele pode levar uma carcada do chefe, mas ele não cometeu crime. Ele é um fato atípico. Beleza? No tocante aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, assinale a alternativa que menciona o crime o qual a legislação penal expressamente admite sua prática na modalidade culposa. De novo isso aqui, cara, isso aqui é palhaçada. Modalidade culposa, o único crime que o funcionário praticado por funcionário público contra a administração em geral é peculado. Gente, ó, você vai ficar bom na coisa quando você não aguentar mais falar sobre ela. Quando falar assim, puta meu, isso aí todo mundo sabe. Quando você tiver assim, aí, cara, você tá preparado, tá? Então aqui, ó, viu? Repetindo, você já sabe que culposo é só peculato. Então, rapidão, vamos para a próxima. Servidor público é acusado de dar destino à renda pública diverso do previsto em lei. Está cometendo crime. Isso aqui está repetindo a questão, né? Para fixar. Então, aqui a gente já viu isso aqui. Vai ser o quê? Vai ser o quê? Emprego irregular de rendas públicas. É fácil, facinho, porque também é só ir pelos verbos aqui. Servidor é acusado de dar destino diverso. O camarada foi dar destino diverso. Ele modificou alguma coisa, ele extraviou alguma coisa,
ele fez inserção de dados, ele fez um exercício funcional ilegalmente antecipado, prolongado? Não, né? Fácil demais, fácil. Se você errar uma questão dessa aqui, você desiste, vai, sei lá, vai fazer mínimo que você ganha mais. Questão 10. Um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, por ter bons conhecimentos de informática, efetuou por conta própria alterações no sistema de controle de pagamento de ISS, visando a torná-lo mais eficiente. Pode-se afirmar que essa conduta, questão repetida, agora você já sabe que... Cadê? Ai meu Deus, onde é que eu estava? Aqui, ó, configura o crime de improbidade administrativa? Não, a gente já viu que não. Configura o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação? Ele não inseriu nada falso, ele modificou, né? Ou alterou, então rasga essa. Configura crime de prevaricação? Também não, porque não houve nenhum sentimento, nem nada, ele não fez nada, né? Nos termos do artigo 319. Configura crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema? Porra, é isso aqui, cara. Configura crime. Isso aqui eu tô fazendo rapidinho porque você já sabe, pô. Não configura crime? Configura crime, sim, pô. O cara não pode fazer as coisas sem ninguém mandar. Então, ó, 10 questões aqui que parece pouco, mas, ó, gente. E agora sim, não esquece. Errou a questão, errou. Vai lá no artigozinho e copia ele. Ó, peculato. Você sabe que a forma culposa, o único crime que tem a modalidade culposa é o peculato. Mas você vai fazer o que, bonitão? Não confia muito, não. Seja humilde. Você vai lá no... Vamos ver aqui, ó. Artigo 312. Artigo 312. Vai lá e você copia o seu caderno. Peculato culposo. Se o funcionário... Só se você... tem peculato e peculato culposo. Então só existe o peculato culposo, entendeu? Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Se você errou, copia, bonitinho, seja humilde. Isso aqui, deixa eu falar uma coisa em relação a resumo. É a melhor forma de você fazer resumo. Porque se você pegar todos os artigos e resumir, você vai acabar resumindo coisas que não caem. Então, é isso aí. A melhor forma de resumir é colocar no seu caderno a resposta correta das questões que você errou, tá? O celular vai acabar a bateria, ainda bem que ele alertou. É isso aí, daqui a pouco um pouco de teoria para você fixar mais. Fala, escrevente! Gente, é o seguinte, para a gente não errar questão em relação a crimes funcionais ou crimes contra a administração pública, a gente precisa fazer a classificação dos crimes funcionais. O capítulo 1º do título 11 do Código Penal trata dos crimes funcionais praticados por funcionários públicos, sendo dividido em duas espécies. Primeiro, os crimes funcionais próprios. Crimes funcionais próprios. Ou a doutrina também chama de puros ou propriamente ditos. E os crimes funcionais impróprios, impuros ou propriamente ditos. E qual é a diferença? Os crimes funcionais próprios, o nome já diz, ele é próprio de funcionário, só sendo funcionário público para cometê-lo, tá? Só sendo funcionário público para cometê-lo. Se o agente, nesse caso aqui, não for funcionário público, ele não vai conseguir cometer um crime e o crime vai ser um fato atípico. Já os crimes funcionais impróprios, ele pode ser praticado quando o agente não é funcionário público, o crime existe, mas muda de nome ou é desclassificado. Por exemplo, aqui o peculato furto. O peculato furto é praticado por funcionário público. Se o camarada deixa de ser funcionário público e comete esse crime vai ser desclassificado para furto simplesmente. Já que o próprio é, por exemplo, a prevaricação. Só o funcionário público consegue prevaricar. O particular não comete esse crime, beleza? Então, fique esperto com isso. Vamos aqui, deixa eu ver aqui.
O meu slide não quer passar. Então, ó, por exemplo aqui, a prevaricação, né? Crime praticado unicamente por funcionário público. Gente, meu slide está travado. Como se o agente não for funcionário público, não haverá crime. O fato deixa de ser típico. E crimes funcionais impróprios, o exemplo é o peculato furto, tá? Mesmo, né? Anota aí, mesmo o agente não sendo funcionário, o crime continua existindo. Será apenas desclassificado para outro delito. E quem é funcionário público, né? Quem pode ser condenado com base por ser funcionário público. Então, o conceito de funcionário público está no artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Olha, muito importante aqui, ó, embora transitoriamente ou sem remuneração, mesmo que seja um dia, mesmo que não ganhe um centavo, tá? E exerce cargo, emprego ou função pública. Que exemplo nós temos desse povo aí? Deixa eu aqui, o negócio está travando. Oh, meu pai. Exemplos, nós temos os jurados e mesários. Mesmo trabalhando só um dia o mesário na eleição, se o camarada, se ele rouba uma urna ou faz qualquer, pega a caneta, se ele pega uma urna lá da sessão, ele vai ser condenado com base no artigo 327, tá? Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Mas temos o funcionário público por equiparação. Quem são os funcionários públicos por equiparação? Ora, parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Esse caso aqui, típico aqui, ó, é meio contraditório, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar um julgado. Que vai... Isso aqui, deixa eu ver aqui. Ó. O que é uma atividade? A atividade típica é a atividade que só a administração tem o poder de praticar, vai. Só que algumas dessas atividades podem ser delegadas para iniciativa privada, como é o caso da segurança, tá? E existe empresas privadas que administram penitenciárias. Então, um exemplo é segurança, tá bom? Então, qualquer pessoa dessa empresa, uma empresa que está administrando a penitenciária, qualquer trabalhador dessa empresa que cometa um crime prevalecendo-se desse cargo, né, ele vai ser equiparado ao funcionário público para fins penais, não para ganhar mais, tá? Só que aqui a atividade típica tem atividade meio e atividade fim, né? Por exemplo, limpeza. Limpeza não é atividade típica da administração pública, mas tem com o tempo, com os julgados, agora entende-se que isso aqui, ó, o réu na qualidade de funcionário da empresa de terceirizada contratada para prestar serviço de limpeza, ó, serviço de limpeza, nesse caso aqui, desse tipo de limpeza, não é limpeza de logrador, é limpeza de prédio, né, por exemplo. Eu não acho que seja uma atividade típica da administração, mas quem sou eu, né, em relação aos desembargadores, ó. O réu na qualidade de funcionário da empresa terceirizada contratada para prestar serviços de limpeza para a Justiça Federal da Subseção de São Paulo é equiparado a funcionário público nos termos do artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal. Então, ó, o cara terceirizado de empresa prestadora de serviços de limpeza, se o cara cometer crime lá dentro, ele vai ser equiparado a funcionário público. Fique esperto, hein? Aqui, ó, tem um julgado, achei um julgado em relação a isso. Beleza?
O que é que tem aqui? Vamos ver o que tem o próximo aqui. Ah, tem aqui, ó. Parágrafo 2º, isso aqui cai muito. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. A pena será aumentada da terça. Cuidado com essa terça parte aqui, às vezes os caras colocam 1/6, 2/3, é terça parte. Por ocupantes de cargo em comissão. Por que é aumentada a pena aqui? Porque a administração pública te deu confiança, você está usufruindo do cargo de confiança, então você tem que ser penalizado, ter uma pena maior. Então, para você deixar de ser besta, se você exerce um cargo de comissão, ou é diretor, ou é assessor, se cometer o crime, sua pena vai ser aumentada da terça parte, tá? Esses detalhezinhos que você tem que observar, que pode fazer a diferença, mas no grosso mesmo, você tem que se ater aos verbos, aos verbos dos crimes, tá? Então, é isso aí, um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso e até a próxima. Estuda, estudante. Tchau. Fala, estudante, vamos corrigir as questões de interpretação de texto, mesmo com esse eco que incomoda pra caramba, mas vamos lá. Segundo as más línguas, interpretação de texto seria a 10ª praga do Egito. Mas vamos lá, o que interessa, a questão número 1 aqui, ó. Assinale as alternativas abaixo e analisa as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O verbo haver, com sentido de existir, é impessoal e não admite sujeito. Assim, deve ser usado na terceira pessoa do singular. Certo ou errado? E aí, você acha que está certo ou está errado? Está certo. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e não admite sujeito. Assim, deve ser usado na terceira pessoa do singular. Isso aqui está correto. Isso, ó, o verbo haver é o verbo que mais cai em concurso. Esse é o capeta, esse verbo haver. Beleza? Sabe quando o pessoal faz assim, houveram... esse negócio de houveram, não sei o que lá, não existe, tá? Então, ó... Agora, o verbo fazer, na indicação de tempo decorrido, deve concordar com o numeral a que ele se refere. Você faz assim, fazem 20 anos, você já ouviu muita gente falar isso, né? Fazem 20 anos que eu entrei no tribunal. Não fala isso, pelo amor de Deus. Então, o verbo fazer, ele não concorda, tá? Ele não concorda com o numeral a que se refere, quando ele está na terceira pessoa, tá? Ele fica no singular, fica faz 2 anos, faz 3 anos, faz 1 ano, faz 1000 anos, tá? Não fala, pelo amor de Deus, não fala fazem não, que é mais feio do que eu. Então, o verbo fazer na indicação de tempo decorrido não deve concordar com o numeral a que ele se refere. Não concorda com o numeral, hein? Com o vermelho aqui, ó. Não concorda com o numeral. Deixa eu ver o outro, eu só estou marcando aqui. O verbo passar na indicação de tempo, ó, e deixa eu ler. Nossa, tá o ceguinho aqui. Eu perdi meus óculos, tá? E eu, além disso, eu sou zaroio, ó. Esse olho aqui, ó, tá vendo? Que esse ele vai pra cá, esse... O importante é que eu sou rico. Pronto. O verbo passar na indicação de tempo e acompanhado de preposição de impessoal e deve permanecer na terceira pessoa do singular. Faltou aqui alguma coisa, né? Perimpessoal. O verbo passar na indicação de tempo e acompanhado da preposição de é impessoal e deve permanecer na terceira pessoa do plural. O verbo passar na indicação de tempo. Na indicação de tempo é impessoal. O verbo passar é impessoal quando seguido de preposição indicando o tempo. Já passa das, por exemplo, já passa das 7 horas.
Já passa das 3 da manhã. Já passam, né? É a mesma coisa daquele do fazer aqui, ó. Aqui eu não consegui ler aqui, mas é isso aí. O verbo passar na indicação de tempo, tá? É terceira pessoa do singular, tá? Como eu falei, passava 10 anos ou já passa das 7 horas, tá? Então aqui está correto. Correto. Então a alternativa certa é a 1 e 2. Cadê 1 e 2 aqui? A letra 1 e 2 não, pô. 1 e 3. É a letra B. Caraca, meu. Letra B. B de besta. Vamos lá, próxima. Leia o texto. Meu Deus, agora chegou a 10ª praga, ó. Leia o texto para responder às questões seguintes. Ó, o texto desse texto. Eu vou dar uma dica para você. Eu sempre falo isso, se você ainda não percebeu. Há casos, eu acho que 80% das questões de interpretação de texto, você consegue respondê-las sem ler o texto. Pois é, ó, que a gente não vai ler esse desgramado desse texto aqui, ó. Porque você vem aqui na pergunta, né? Vamos ver aqui, ó. Assinala a alternativa que substitui o trecho destacado e expressa a relação de sentido que é a conjunção embora. Olha, que saber que isso é a conjunção embora aqui. Que a conjunção embora estabelece na passagem. Ela não está tão aflita, embora fizesse frio. Vê só. Ó, tá vendo? Ele quer substituir o embora daqui, ó. Por uma dessas aqui. Então, assinala a alternativa que substitui o trecho destacado e expressa a relação de sentido que a conjunção embora estabelece na passagem. Veja só, alguma coisa que substitua a embora. Ó. Embora, gente, é o que? É uma condição. Aqui, ó, você viu que tem que estudar conjunção, tá? Conjunção tem que ser estudado, cara. Então, estude conjunção. Essa conjunção embora aqui, ó, pode ser substituída por qual aqui? Vamos trocar aqui, ó. Ela estava tão aflita que, contando que fizesse frio, se abanava com uma revista. Ela estava tão aflita que, mesmo fazendo frio, se abanava com a revista. Ela estava tão aflita que, apesar de fazer frio, se abanava com a revista. Ela estava tão aflita que, desde que fazia... Nossa, que ficou feio, né? Desde que fazia frio, se abanava com a revista. Ela estava tão aflita que, a menos que... Olha só que nada a ver. Ó, essas duas aqui tem nada a ver, né? Ó, totalmente você pode ficar aqui contanto que fizesse frio, mesmo fazendo frio, se abanava com a revista. Mas você tem que ver o que? O tipo de conjunção que é embora. Embora você não me amasse, eu te amaria. Um negócio assim. Então você é uma concessão. Embora é uma concessão. Então, mesmo que você não goste de mim, eu te respeito. Mesmo que, ou apesar de você não gostar de mim, eu te respeito. Então, aqui, ó, a conjunção embora, ela pode ser substituída por cadê? Mesmo fazendo frio, por mesmo, né? É uma concessão. E como você sabe isso? Estudando, cara. Não tem jeito. Conjunção, você tem que saber. Assim também você pode, né? Substituindo aqui, você pode ir pela lógica também, tá? No desespero, vai pela lógica. Mas só leio essa desgraça desse texto quando você não... Mas aqui, mesmo lendo o texto aqui, não ia te adiantar nada. Então, ó, cuidado com isso. De cara, em questões de interpretação de texto, não leia o texto. É isso mesmo, pô, é dica. Aqui é nós. Ó o capeta aqui, ó o tamanho desse texto. Eu coloquei pequenininho só para ele caber aqui. Fala a verdade, você vai ler isso aqui? Não, filho, não lê isso aqui. Deixa aqui quando você não souber mais nada da prova,
quando não tiver nada mais para fazer, você fala, agora eu vou ler aquela peste, só para saber o que está dizendo, que às vezes, né, vem uma luzinha, mas só leia um texto desse, pelo amor de Deus, não leia um texto desse no começo da prova. Você fala assim, eu vou começar a ler isso aqui primeiro. Não faz isso, cara, porque você vai ficar estressado, você não vai entender mais nada. Aí as questões que você sabia, que você estava na cabeça, isso aqui te estressou e você foi tudo por água abaixo. Então vamos ver se dá para acertar a questão sem ler essa desgrama toda aqui, ó. Vamos lá. Na linha 34, olha, a linha 34 está aqui. Na linha 34, tem-se a palavra obscuridade. Assinale a alternativa que apresenta a palavra que poderia substituí-la sem prejuízo ao significado original. Olha só, viu? A gente vai achar uma palavra que substitua obscuridade. Então, não vai nem precisar ler o texto. Apesar que já era só aqui, né? Mas mesmo assim, não precisava ler o texto. Então, ó, obscuridade pode ser substituído por fama, por exatidão. Uma coisa obscura é uma coisa exata. Uma coisa obscura pode ser anônima ou nítida. Pode ser clara. Obscuridade aqui, você acha que combina com o que aqui? Só com anonimato, né? Tá com a bexiga que você ficou em dúvida numa questão dessa. Faz isso comigo não. Fácil também essa. Fácil. Extremamente fácil pra você. Nossa, eu devia ser cantor em vez de escrevente. Olha outro texto. Olha o tamanho desse texto. Olha o tamanho desse texto. Olha o tamanho desse texto para ferrar você. E aí, vamos ver se a gente consegue responder essa questão sem ler o texto. Gente, eu estou olhando aqui porque eu estou vendo a câmera do bebê, ver se ele não acordou, que ele escuta a minha voz. Pelo mexida dele ali na cama, eu acho que ele vai acordar. Peraí, deixa eu ficar um pouco em silêncio. Vixe, não deu jeito de dar pausa aqui. Pausa. E não teve jeito, o bebê acordou, mas vamos levar aqui até onde ele vai deixar. Ó. Dentre as informações apresentadas abaixo, assinala a única que não está de acordo com as ideias do texto. Ferrou, cara, aqui você vai ter que ler o texto, ó. Vai ter que ler o texto. Aí, ó, se você ler o texto, tá? Você vai achar aqui no segundo parágrafo, aqui, ó, a resposta dessa questão, cara. Assim, deixa eu te falar uma coisa, vou voltar aqui. Quando não der para responder sem ler o texto, antes você vai fazer o quê? Ler todas as alternativas antes de ler o texto, tá? Quando não for possível não ler o texto, você vai primeiro nas alternativas. Ó, aqui, ó. Contraditoriamente, apesar da suposta facilidade da era tecnológica, essa é igualmente uma era marcada por uma enorme solidão. Ok. O primeiro contato virtual se dá entre parceiros que, embora entre telas do computador ou do smartphone, estão totalmente desprotegidos. Aí você vai lá no segundo parágrafo, que se você leu, né? Que se você não leu, você está se sabotando, tá, gente? Se você depois falar, eu não passo, eu não aprendo. Lógico, se você tiver preguiça, eu estou te falando que dá para responder sem ler o texto, mas lê o texto, pô. Seja honesto com você. Estou falando para você não ler o texto no dia da prova, se der para responder sem ler o texto, mas tem que ler, pô. Tem que pagar o preço. Ó, se você vir aqui, ó, a cada instante surgem novas tecnologias, vários sites e aplicativos para todas as categorias de aproximação. Abre-se uma janela ilimitada diante dos olhos ávidos que procuram um mundo de oportunidades, dos mais diversos tipos possíveis de encontros. Com base em cadastros, cria-se um perfil e o primeiro contato vai ocorrer de forma virtual, com parceiros Ai, ixi, mas agora mudou tudo aqui, velho. Esse Word é desgraça. Aí, ó, com parceiros protegidos em suas privacidades. Então, aqui a alternativa do B,
O primeiro contato virtual se dá entre parceiros que, embora entre telas do computador ou do smartphone, estão totalmente desprotegidos. Tá vendo? Aqui, ó. Então, está errado isso aqui, né? Lá fala protegido, aqui está falando desprotegido. Então, a alternativa aqui, que não está de acordo com as ideias do texto, é letra B de doido. Beleza? B. Agora vamos à quinta questão, antes que o bebê acorde. A quinta questão? Essa aqui é qual? É a quarta, quinta. Quinta questão. Vamos ver o que diz aqui esta questão. Analisa as relações de sentido apresentadas a seguir. Ó. Que já é relação de sentido, não precisa você ler texto. O segmento, com o advento da internet, deve ser entendido com o mesmo sentido de com a propagação da internet. Aí, ó. Advento é a mesma coisa que propagação. Advento, marca aqui. Advento é o mesmo que propagação. O sentido contrário da expressão relacionamento fugazes. Relacionamento fugaz. É o da expressão relacionamento duradouros. E aí? É o mesmo? Relacionamento fugaz e duradouro é a mesma coisa? O que você acha? A expressão olhos ávidos equivale semanticamente a olhos visionários? Coisa ávida. Vamos lá. Ávidos e visionário é a mesma coisa? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô cego. Como é que é? A afirmação de que a solidão tem suas raízes nos primórdios da vida psíquica deve ser compreendida como a solidão tem uma origem no início da vida psíquica. Oxi, psíquica, eu tô lendo, eu tô cego, cara. Agora vamos lá, ó. Advento e propagação tem alguma coisa a ver? Tem não, né? Advento é início, advento é o começo, com o advento da república surgiram os partidos, negócio assim. Propagação, você está propagando, igual o coronavírus, está se propagando pelo Brasil. Então, essa alternativa primeira aqui está errada. Então, aqui não está correta. Agora, o sentido contrário de expressão relacionamento fugazes é o de duradouro? Sim, né? Uma coisa fugaz, aquela coisa rápida, aquela coisa veloz, né? Já duradouro é coisa. Então, é o contrário. Fugaz é o contrário de duradouro. Se a alternativa 2 aqui está certa. Ó, às vezes você consegue responder questão também por eliminação, né? Ó, você sabe que a número 1 já está errada, certo? Então você sabe que a letra A não pode ser porque ela tem 1. E também você sabe que a E também não pode ser porque tem um aqui. Então, a alternativa correta está entre B, C e D. B, C e D. Então, vamos ver. E você sabe que a 2 está correta. Então, a gente acabou de ver que a 2 está correta. A 2 está ok. Está tudo verde. A 2 está ok. Então, a D já não pode ser. Então, ficou entre a B e C. Vamos ver a 3. A 3. A expressão olhos ávidos equivale semanticamente a olhos... Eita, porra, está desligando. A olhos visionários. Não, né? Ávido é aquilo que... Ávido é uma coisa com vontade, né? Com ardor. E já visionário é uma coisa com ideias grandiosas, né? O cara é visionário, o cara tem a mente, como se diz, evoluída, a mente sonhadora, não tem nada a ver. Ávidos com visionário. Então a 3 aqui está errada. A 3 está errada.
Então, ó, se a 3 está errada, a gente nem vai na... Aqui, a 3 está errada, cara. Aí você nem precisa mais ver o resto aqui, que está certo. Porque só sobrou aqui, ó. Letra C. 2 e 4. Bebida pesada, hein? Então, a letra C. 2 e 4. Beleza? Ó, questãozinha trabalhosinha, mais fácil, né, gente? Vamos aqui na... Deixa eu ver. Questão 6. Releia o seguinte trecho do 6º parágrafo. A modernidade da tecnologia pode ser um facilitador, um recurso para aproximar, desde que os seres humanos não se esqueçam de que são humanos. O segmento destacado insere no trecho uma das causas de que se afirmou imediatamente antes de... Aqui, ó. Peraí. Uma comparação entre a modernidade da tecnologia e os seres humanos. A conclusão do conteúdo anteriormente expresso, uma condição para o que se afirmou imediatamente antes, uma explicação para o conteúdo anteriormente expresso. Vamos lá. A modernidade da tecnologia ser um facilitador, um recurso para aproximar. A modernidade da tecnologia pode ser um facilitador, um recurso para aproximar, desde que, olha aqui tem uma condição aqui, ó. Desde que os seres humanos não se esqueçam de que são humanos. Ó, aqui. Desde que é uma condição. Porque você não precisa ser muito inteligente para saber que desde que eu vou te dar R$10 desde que você estude. Eu vou te dar uma apostila desde que você acerte todas as questões. Eu vou te dar um curso completo desde que você se dedique. Então aqui é uma condição para, né? Então se você for aqui, ó, uma das causas, uma comparação, a conclusão, uma condição, uma explicação. Precisa, pela lógica aqui, gente, é o quê? Uma condição, certo? Precisa nem saber que desde que é uma conjunção subordinada, condicional, aquelas coisas, né? Então, dá para ver por aqui que desde que é uma condição, então aqui, ó. Às vezes você tem que ser malandro para acertar a questão, né? E para ser malandro você tem que estudar. Estudar deixa a gente malandro. Beleza? Vamos à próxima. Observe o seguinte enunciado. A solidão não tem o sentido de... Nossa, bebê, estou já caindo. A solidão não tem o sentido de estar só, e sim de se sentir mal acompanhado. Desejando-se alterar esse enunciado e considerando as normas de regência, assinale a alternativa correta. Ai, bebê, alternativa correta. Pior que ele gosta de ouvir minha voz, né? Só ele mesmo. A solidão não faz alusão de estar só, e sim de se sentir mal acompanhado. Aqui, ó. Tem que estudar regência, tá, gente? Ó. As normas de regência. Você tem que estudar regência para responder isso aqui. Ó. A solidão não faz alusão de estar só. Aqui, a alusão de... Essa regência aqui tá, alusão de... Não, essa regência está errada. Aqui seria... Faz alusão a... Vou colocar um A aqui, ó. Faz alusão a. A solidão não faz alusão a. Aqui seria um A. A estar. Tá? Deixa eu ver mesmo. Beleza? Então, isso aqui está errado. A solidão não se refere de estar só. Nossa, não se refere de estar. Já até aqui, o camarada marcar isso aqui já deve ser doido. Aqui é também a solidão não se refere, quem se refere a alguma coisa. Lembra disso da escola que a tia falava isso? A gente nunca sabia o que ela estava falando. Então, a solidão não se refere a estar só. A solidão não tem a ver a estar. A solidão não tem a ver a estar. Não tem a ver a estar aqui. Pelo amor de Deus, né, gente? Aqui também tá. Seria o que aqui? Não tem a ver com estar. Aqui é com. Agora, solidão não significa em estar. Isso não significa em estar. Porra, a solidão não significa estar, né? Tira esse em aqui, ó. Não tem esse em aqui. Tira isso.
Então, a solidão não significa estar só. Deixa eu colocar vermelho. Agora entra aí. A solidão não está relacionada a estar. Relacionada a. Quem está relacionado a alguma coisa. Então, a solidão não está relacionada a. Então, está correto isso aqui, cara. Então, está correta. Solidão não está relacionada a estar só, e sim a se sentir mal acompanhado. Qual a alternativa correta? Letra E de eita, nós. Beleza? Próxima questão. Antes que o bebê acorde. No parágrafo conclusivo, lemos: a tecnologia nos favorece a beça. O segmento destacado significa... o que significa a beça? Para você, a beça. Ele comeu a beça. Ele chorou a beça. Ele te ama a beça. A beça é uma coisa grandiosa, uma coisa... Como se diz? Demasiadamente, uma coisa intensa. Então, a beça, né? É isso. Ele comeu a beça. Ele chorou a beça. Então, demasiadamente. Nem precisa nem ver as outras. A beça, a tecnologia nos favorece demasiadamente, nos favorece as avessas, nos favorece surpreendentemente, nos favorece a todo instante, nos favorece com perfeição. Não, pô, mas não souber isso aqui, cara, pelo amor de Deus, né? Demasiada, desculpa se você errou essa questão, é um caso sério. Você precisa estudar muito, ou ler muito, estudar muito, entra lá começa a rever os livros, os vídeos do professor Pasquale, que passava na cultura. Vamos lá. O texto 1 tem como tema central... Eita, vou acabar a bateria aqui. Texto 1, gente, é o mundo virtual e a solidão, tá? É o texto 1 lá, ainda lá. Tem como... aquele texto lá tem como... Lá tem o mundo virtual e a solidão. Então, vamos lá, no mundo virtual e a solidão. Cadê ele? O mundo virtual e a solidão. Vamos ver. Cadê, cara? Aqui, ó. Com o advento da internet, fenômeno do nosso tempo, vivemos a era de interface dos relacionamentos virtuais. Olha que bonito. Da rapidez das redes sociais. Então, ó, tem o quê? Deixa eu ver aqui. Qual é a questão, cara? A 9. Então, ó, o texto tem como tema central as dificuldades dos relacionamentos, como ser humano na era da internet, o relacionar-se, exercício diário, os relacionamentos virtuais. Como relacionar-se com relacionamento virtual? Nossa, eu falei tanto aqui, ninguém entendeu nada. Relacionamentos virtuais, tá lá, né? Agora vamos aqui, olha só essa questão aqui, filho. O camarada tava com capeta no couro aqui. Isso aqui não é questão de interpretação, mas é chato, né, gente? Você vê aqui, você fica meio perdidão aqui, ó. Pô, parece matemática, parece raciocínio lógico, mas se você vir aqui for ao que interessa, você vai perceber aqui, ó. Vamos lá, deixa aqui, ó. Aqui dá pra ver. Você tem que analisar essas porcentagens aqui, ó. 83%, 97%, 20%, 33%, 44%, e ele vai perguntar aqui, baseado nisso aqui, ó. O conteúdo, vamos lá. Uma informação que se apresenta no texto 2 é a de quê? Uma informação, que ele vai te falar uma informação que está aqui, ó. O conteúdo mais compartilhado por pré-adolescentes e adolescentes é de fotografias. Crianças começam a navegar na internet muito cedo, antes mesmo dos 6 anos de idade. A estreita vigilância dos pais quanto à atividade dos filhos na internet dá segurança a filhos. O tempo que pré-adolescentes e adolescentes passam na internet tem diminuído. Eu tenho umas coisas aqui que você nem precisa ler o texto, que a gente já sabe, né? Na relação entre pais e filhos, é incomum os filhos esconderem suas atividades online. Ó, eu não vou, sem ler isso aqui, você já sabe
que isso aqui, ó, tá errado. Sem ler isso aqui, você já sabe o tempo que pré-adolescente e adolescente passam na internet. Você acha que tem diminuído? Você nem precisa nem ver aquela bexiga ali. Vamos ver aqui. A estreita vigilância dos pais quanto à atividade dos filhos na internet e da segurança a filhos. Você acha que os pais... Não, isso aqui, vamos tirar isso daqui. E também isso aqui a gente sabe na realidade que isso aqui não existe, pô. Que não é. Agora ficou. Crianças começam a navegar na internet muito cedo, antes mesmo dos 6 anos de idade. Meu filho já está jogando. O bebê tem 1 ano e 7 meses. Ele sabe do 1 até os 50. Isso aqui vai passar no primeiro concurso de escrevente. O conteúdo mais compartilhado por então, esses dois aqui a gente tem que ver as informações aqui, né? Vamos ver aqui, ó. 83% das crianças de 8 a 12 anos, aqui é 8, nossa, estou seguindo. 83% das crianças de 8 a 12 anos já estão ativas. Então aqui, ó, não é de 6, é de 8 a 12 anos. 8 a 12 anos, então aqui você já tira. Então, tirou isso aqui, ó, só ficou a primeira. Olha como foi fácil. Foi aqui no 83% porque eu vi maior aqui, ó. 83% das crianças de 8 a 12 anos já estão ativas. Aí vem aqui, 97% dos adolescentes de 13 a 16 anos. São um pessoal ativo. Conteúdo postados. Fotos, 73% das fotografias. Nome de escola, 44%. Aqui 33% passam de 5 horas. Ó, aqui, ó. Conteúdo postado, o conteúdo mais compartilhado por pré-adolescentes e adolescentes é de quê? Fotografias, tá aqui, é 73%. É meio chatinho porque tem que interpretar isso aqui e tal, você vê todos. Isso daqui não consigo ler, 20%. O 33% aqui também não consigo ler. 48% admite que esconde dos pais suas atividades. É lógico que esconde isso. 48% afirma, mas hoje 90% esconde. Então, o conteúdo correto aqui é a letra A. Vê, interpretação do texto não é lá coisa muito esquisita, né? Dá pra resolver com paciência, mas deixa essas coisas mais complicadas para o final da prova, cara, tá? É isso aí, gente. Um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso. Se você não errou bastante, tenta refazer novamente todas essas questões. Agora você sabe agora o gabarito. Refaz sem um gabarito, para ver se você consegue acertar tudo novamente. Beleza? Obrigado pela participação. É um orgulho tê-los como um colega de trabalho. É isso aí. Deixa eu fazer uma mamadeira para esse meu bebezinho chato. Tchau, gente.